Oi pessoal, vamos falar sobre fotografia. Hoje eu quero falar com vocês sobre fotografia com drone, fotografia de paisagem com drone. A gente falou um pouco num outro vídeo sobre fotografia urbana e dando algumas dicas iniciais sobre como usar um drone dentro da cidade. Agora eu gostaria de falar com vocês sobre fotografia de drone em paisagem. A gente acabou de ver algumas imagens feitas no litoral, então pegando um pouco de movimentos de veleiro e então na verdade em vídeo, né? O vídeo, o drone traz umas possibilidades incríveis de movimento de câmera, que também é uma coisa bastante interessante de fazer, mas em termos fotográficos, os drones também têm melhorado bastante, eles têm cada vez também tendo mais resolução, como as câmeras em geral, como os celulares, e isso também permite fazer fotografias de paisagem com mais qualidade e poder ter possibilidades de fazer uma ampliação um pouco maior, então isso também é muito legal. Uma coisa essencialmente, particularmente boa do drone é você poder fazer uma fotografia em ângulos que você teria muito mais dificuldades ou impossibilidade de fazer, talvez com um helicóptero antigamente você faria, ou em alguns casos de cima de uma montanha ou alguma possibilidade assim para conseguir uma angulação diferente. Com o drone, em qualquer lugar que você esteja, você consegue fazer ângulos bastante inusitados. Um que é bastante comum e que traz fotos incríveis é exatamente de cima para baixo, e é você brincar com as linhas que você tem no ambiente. No litoral isso é muito claro, né? As linhas da praia, da costa, né?
a brincadeira de mostrar os guarda-sóis, por exemplo. Então tudo que é uma angulação que é de cima para baixo, que normalmente você não veria, você consegue brincar muito com geometria. Isso na cidade também seria bastante possível. Os telhados das casas, né, a copa da árvore. Então tudo isso, mostrar essa divisão entre areia e verde, você tem uma série de possibilidades entre a natureza e uma vila. Então esse ângulo de cima para baixo é muito bacana. Falando sobre luz, ela segue um pouquinho em geral, eu acho que recomendações de qualquer fotografia de paisagem, que as luzes de manhã ou no fim da tarde, as luzes quando o sol está mais baixo, tendem a ser mais interessantes, ainda mais quando você está fotografando de cima. Se você tiver uma luz do meio-dia, tende a ser uma luz mais chapada, né, muito estourada, tende a não ser tão legal. Obviamente, como em qualquer fotografia de natureza, sempre vale a pena experimentar, porque você pode, depende do que você pode estar fotografando, pode ter um resultado interessante. E nem sempre você vai fazer exatamente de cima para baixo. Mas, regra geral, luzes fim do dia, começo do dia, você vai ter essa luz meio lateral, em diagonal, às vezes não exatamente o último luz do dia, mas quando a luz está um pouquinho mais lateral, você tende a ter sombras que vai dar um pouco mais de volume, um pouco mais de impacto. Pensando também nas fotos de cima para baixo, você pode brincar com as sombras, né? Quando a luz está mais lateral, né? A sombra crescendo no chão, o que também traz efeitos interessantes. Mas uma coisa que é interessante na fotografia de natureza é você não necessariamente mostrar que você está fotografando com drone. Tudo bem se mostrar, né? Às vezes você está fazendo do mar para a praia, que seria muito complicado ter algum lugar que você poderia estar e você consegue uma foto legal, ou em alguns casos pode ser mais claro o uso do drone. Quando você pega uma formação grande de cordilheira, você poderia estar numa outra montanha, mas talvez mais complicado, não importa. Mas é interessante também fazer fotos de natureza com drone, que não necessariamente pareça que você está com drone. Simplesmente ele te dá a liberdade de você buscar uma angulação que para você não vai ter essa mobilidade. Então, às vezes, você poderia estar numa montanha, você poderia estar num mirante, né? Não importa. O importante não é mostrar que você está fazendo com drone, o importante é essa flexibilidade de você achar o ângulo perfeito ideal de composição, você ter essa flexibilidade de mover um pouquinho ou chegar mais perto do seu objeto e você conseguir ter uma flexibilidade de ir para as 4 direções, né? Ou para infinitas direções, né? Ter um movimento realmente em 3 dimensões, né? E você conseguir subir, descer, ir para frente, para trás, sem nenhuma dificuldade, e você conseguir achar aquele enquadramento que você acha o ideal, assim, né? Então vale muito para brincar e para achar uma angulação legal. Então isso é uma dica que eu acho que bacana, é você não necessariamente querer mostrar que você está com drone, né? Isso não é uma necessidade. O legal é você conseguir uma imagem bonita, mesmo que a pessoa ache que você está numa montanha, né? Isso é bem bacana. Uma outra coisa que é interessante, como a resolução às vezes dos drones não é tão grande, é você fazer uma série de fotografias e você fazer uma fusão. Então você está numa posição voando, fazendo uma foto, e você faz diferentes fotos e depois você junta elas em pós e assim você tem uma resolução muito maior. Isso é uma boa dica, é uma forma interessante de brincar. É isso. Se tiverem dúvida, coloca abaixo. Se tiver alguma temática que vocês queiram conversar, só falar. E se gostaram, curtam, se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Um forte abraço. Tchau, tchau.